A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Olá, Quartarolo, amigos do Futebol em Rede. Voltamos para o nosso bate-papo todas as terças e sextas aqui no Facebook, a Futebol em Rede, falando dos momentos que envolvem aí a volta do futebol em vários cantos do mundo. A coisa ainda está muito indefinida por aqui, se bem que, né, Quartarolo? A CBF resolveu soltar o famoso boi de piranha. Você sabe o que significa boi de piranha, Quartarolo? Eu sei, eu sou lá do interior, sou de Piracicaba. Lá tinha boi, tinha boiada, meu filho. Então, conta para todo mundo o que é um boi de piranha. Bom, primeiramente, dá um abraço na AltV, nossa programação na AltV, mais uma vez, a TV da internet. Aliás, a primeira TV da internet, por isso a melhor. Meu amigo Sérgio Oliveira, nosso coordenador, diretor sem pasta, o Frederico Batalha. Nesse fim de semana, mais uma matéria muito especial estará também no Facebook, no YouTube, nas nossas redes sociais, também no nosso site, enfim, naquelas redes todas que você nos acompanha. Bom, boi de piranha, principalmente no Pantanal, né, onde a boiada é obrigada a atravessar o rio que tem piranha. Você pega um boi mais velho, um boi doente, joga na água, toca na frente, enquanto as piranhas comem o boi, você vai passando com a boiada. Esse é o boi de piranha, entendeu? Entendi. É uma judiação, mas é uma verdade. Aí o seu Caboclo resolveu que o futebol brasileiro poderá voltar em agosto e terminar em fevereiro. É lógico que já criou um obstáculo. O futebol de São Paulo não gostou, bateu o pé, até porque ia encavalar campeonato regional e campeonato brasileiro. Mas isso é um boi de piranha, Quartarolo, porque nem eles sabem se será possível colocar em prática essa ideia da volta do Campeonato Brasileiro no mês de agosto. Foi para testar o ambiente. Você entendeu como funciona? Não, você joga no ar uma coisa, né? Aquele bode. Você põe na sala. Ninguém quer o bode. Aí tira o bode e fica igual estava antes. O cara fala, nossa, como melhorou. A verdade é a seguinte, eu acho que é até factível começar o campeonato no dia 9 de agosto. Tomara que haja uma descendente na curva aí da pandemia, que continua ativa, o vírus continua matando, morrem mais de 1.000 pessoas todo dia no Brasil, o que é lamentável, e as pessoas querendo voltar com campeonatos. O Rio de Janeiro agora, fim de semana, vai ter. O Campeonato Paulista, os dirigentes de São Paulo e também o Reinaldo Carneiro Bastos... Vai ter mesmo? Vamos aguardar. Mesmo? Vamos aguardar, está marcado, está programado. Agora, o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol, ele acreditou piamente na proposta do Rogério Caboclo e também na promessa. Olha, vamos encerrar todos os campeonatos que estavam em andamento para depois começar as competições da CBF. Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, aí a Libertadores também começa a se movimentar. Mas a grande verdade é que se começar em agosto já vai encavalar, ou seja, a promessa será jogada para o ralo. Essa que é a grande verdade. Ou os clubes de São Paulo. E daí você tem que pensar o seguinte, já esse fim de semana não vai ter jogo aqui em São Paulo, com certeza. O mês acaba, começa julho. Se os clubes voltarem a trabalhar no dia 1º de julho, vamos ser bem otimistas nesse momento, eles terão que ter pelo menos 2 semanas para trabalhar. Ou seja, vai encavalar a final dos campeonatos estaduais, principalmente de São Paulo e Rio, com o início do Brasileiro. Aquela promessa de que, acaba vocês, depois eu começo, já não existe mais. Mas fazer o quê? A gente só tem a comentar, tem a mostrar o que pode acontecer. Lamentavelmente, a pandemia continua por aqui. A gente anda na rua, vê que as pessoas estão cada vez desrespeitando mais os conselhos das autoridades sanitárias. Tem cara que anda sem máscara, quer ir em tudo quanto é lugar, quer fazer festa. Então, fazer o quê, né? Deus que ajude, Deus que nos ajude. Mas enquanto isso, o campeonato de promessas continua, o Rio de Janeiro promete, a CBF agora resolveu prometer, e pasmem, Quartarolo, a Conmebol resolveu sair do fundo do baú. Você sabe que até agora a Conmebol estava escondida, ninguém mais fala. Aí a Conmebol resolveu que a Libertadores e os campeonatos da Conmebol têm início previsto para setembro.
E a final das competições desta temporada seriam realizadas já em 2021, com um pequeno problema. Existe quem defenda na Conmebol uma fase final em um local único, como, por exemplo, vai fazer a UEFA em relação a Portugal e Alemanha nas suas competições. Quer dizer, as promessas estão sendo espalhadas enquanto não temos solução para porcaria nenhuma. Essa é a situação do futebol na América do Sul, infelizmente. E já que estamos falando em situações e em promessas, Quartarolo, você viu que a FIFA fez uma linda cerimônia para anunciar que a Copa do Mundo Feminina de 2023 vai ser realizada na Austrália e na Nova Zelândia. Aliás, esqueceram de dar destaque que passaremos a ter 32 seleções na Copa do Mundo de futebol feminino. Acho um exagero, é o dobro do que estava acontecendo até agora. E tudo isso aconteceu, Quartarolo, porque a reunião, na verdade, era para discutir Copa do Catar e eliminatórias. E esse assunto, como é um pouco polêmico, o seu Infantino engavetou, tá bom? O que eu estou sabendo é o seguinte, viu, Seroli, que eu estou percebendo, na verdade. Primeiro que voltar a Libertadores e outras competições sul-americanas em setembro, se você analisar agora, eu analiso mais com esperança do que como informação. Setembro, tomara que as coisas estejam melhores. Porque daí tem uma logística muito grande de viagem pela América do Sul. Há países, inclusive, mais pobres que o Brasil, que não tiveram tantos infectados como o Brasil teve. Até porque tem um número maior na população, mas também parece que conseguiram coordenar melhor a situação. Mas aí você começa a pensar nessa forma como você falou aí, ó. Onde serão as grandes finais, semifinais, quartas de finais. Porque a grande verdade também, esse tipo de competição, ele vai se afunilando. Então, muitas equipes ficam pelo caminho. E isso vai facilitando para você fazer a logística até a grande final, que seria num estádio só, no caso o Maracanã, mas hoje o Rio de Janeiro é um epicentro da pandemia aqui no Brasil, ao lado de São Paulo e ao lado de outros lugares aí do Brasil. Manaus teve uma boa notícia nas últimas 24 horas, não teve nenhuma morte por Covid, o que é muito legal, tomara que continue assim. Sobre o Infantino, claramente é a doença da cadeira da FIFA. Todo mundo que se senta naquela cadeira quer se eternizar. E para se eternizar precisa de votos. Então começa a inchar as competições, começa a colocar competições em países que não têm muita tradição no futebol. Agora há até a explicação justificada de que Nova Zelândia e Austrália não sofreram tanto com a pandemia. Então eles estão mais livres dessa praga. Mas isso é para 2023. Talvez até lá o mundo já tenha conseguido conviver, pelo menos, com essa nova situação. Dizem que o vírus vai ficar por aí. O problema é conviver com ele e também não ser tão infectado e morrer por causa dele. Então, vamos pensar em 2023. O Infantino já chutou lá na frente, vai ter mais uma eleição antes disso, e ele já se segurou em 32 votos ou mais, porque haverá uma eliminatória mundial. É uma situação política, essa que é a grande verdade. Sobre as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 do Catar, que não serão no meio do ano, certo? Então ele tem um espaço maior para disputar a eliminatória. Já se falou que vai recomeçar aqui na América do Sul em setembro. Duvido. Eu acho que eliminatórias só no ano que vem e serão rodadas triplas, justamente para ganhar tempo e fazer as 18 rodadas de 1 contra 1 aqui nas eliminatórias da América do Sul. Enfim, em meio à pandemia, há muita politicalha, há muito interesse, muita gente querendo levar vantagem e muita gente querendo ficar no poder, como é o caso do seu Infantino, que imita a Blatter, imita a Avelange, imita Stanley House. Todos que passaram por lá não querem mais sair. Deve ser um negócio bom. Deve, mas só lembrar que todos esses que você citou aí tiveram problemas com a justiça. Não é à toa. Eu acho que o seu Infantino está indo pelo mesmo caminho. E já que estamos falando desse assunto, é bom lembrar que na próxima temporada... Né, Serodi? A FIFA está parecendo o governo no Rio de Janeiro, né? Todo governador acaba na cadeia. Tá ficando feia a coisa. E lembrando que tudo que ia acontecer esse ano foi transferido para o ano que vem. Então, a Copa América, que era esse ano, foi para o ano que vem.
a Eurocopa desse ano foi transferida para o ano que vem. Eu não sei onde esses caras vão arrumar tempo para jogar tudo, mas em todo caso, vamos continuar nas promessas. Quartarolo, eu estava dando uma rápida olhada nos clubes aqui de São Paulo, e o que mais me preocupa é o Santos Futebol Clube. Seu time realmente não está numa fase muito boa. Não. Teremos nessa semana lá mais uma reunião do Conselho Deliberativo do Santos para aprovação das contas. O Conselho Fiscal já disse que é melhor não aprovar, porque teve gasto aqui, cartão corporativo para lá. E a situação está cada vez pior, até porque o Santos não pagou o Luan Pérez. O Santos já não pode contratar ninguém, não pode inscrever jogador. O Santos ainda está sendo cobrado o Aguilar via FIFA. O Santos vai ter que enfrentar problemas na justiça. O Evandro, por exemplo, já deu declarações de que deixa o Santos e vai acionar a justiça, 4 meses de salários atrasados, fundo de garantia. A coisa está feia no Santos, Quartarolo. Falavam tanto do Corinthians. O Corinthians vai se cruzeirar. Eu acho que se há risco de alguém se cruzeirar no futebol de São Paulo, é o Santos, hein? E sabe qual é o problema? É que o Santos ainda deve também ao Kleber Reis, que está na FIFA. Esse já foi julgado. Então, mas aí não tem jeito, vai ter que pagar. Deve para o Robinho, deve para técnicos que passaram por lá. E muitas dessas coisas também, o Robinho, por exemplo, é um problema da antiga diretoria. Tudo bem, o Pérez não teve culpa, mas também não correu atrás para acertar. O Santos é um time, em relação, já que você fez uma analogia com o Corinthians, eu vejo assim, a dívida do Corinthians é muito alta, é verdade. Ainda tem um estádio, está enrolado, tudo bem. Eu acho que o estádio vai haver uma negociação e o Corinthians vai pagar a perder de vista, que eu acho mais justo também. Sim, também acho. As dívidas que o Corinthians tem nesse momento, elas são pagáveis pelo que gera de dinheiro o Corinthians. O Corinthians é um time que gera dinheiro, um time que mexe com muita grana. A exemplo do Flamengo, por exemplo, a exemplo do Palmeiras hoje. Então, uma dívida de 700, 800 milhões de reais para o Corinthians é uma dívida alta? Claro que é. Vai atrapalhar esse ano, vai atrapalhar um pouco o ano que vem, mas é pagável, o Corinthians vai se recuperar, é só ter uma administração honesta, tranquila, competente, porque às vezes o cara é competente, mas também erra na hora de administrar. Tudo bem. Já o Santos não tem tanta receita como o Corinthians. Então é o exemplo que eu sempre dou, não sou economista, você é economista, e vai entender melhor que eu ainda. Se o cara que arrecada tipo 1 milhão por ano deve 500 mil, é claro que ele consegue pagar. Agora, o cara que deve 500 mil arrecada só 200 mil, com certeza a dívida vai aumentar. Essa é a situação do Santos. O próprio São Paulo arrecada mais que o Santos. Né? O Palmeiras não vou nem falar, que hoje tem um grande parceiro. A exemplo do Santos, tem 2 times do Rio de Janeiro que também estão em fase falimentar, que é o Botafogo e o Vasco da Gama. O Vasco ainda gera alguma receita, mas deve demais. E é muito mal administrado há um bom tempo. O Botafogo já foi um time de tradição, um grande time, mas está muito parecido com o Santos. Não paga ninguém, salário atrasado, perde jogador por falta de fundo de garantia, por falta de direito de imagem. É uma situação caótica. Só que para Botafogo e Santos há uma diferença. O Santos, sempre quando precisou, foi buscar no time de base o seu novo time, conseguia revelar jogadores, vende mal. A verdade é que vende muito mal, devia estar com mais dinheiro pelo que já vendeu e pelo que já fez. Só que agora, depois da passagem do Sampaoli, estancou também o time de base. Ele não deixou aparecer ninguém. Tanto é que ele foi para o Atlético Mineiro, ele só quer contratar jogador, não quer jogador jovem, não. Ele quer jogador pronto. E com o Santos foi assim também. E ainda defenestrou na época o Vanderlei, que era o goleiro titular, era um ídolo do time e que saiu barato porque não tinha como jogar. Ou seja, esse Luan Pérez, ele que trouxe. Esse Evandro, ele que trouxe, sabe? E outros mais. E, sabe, o Uribe, ele que trouxe. Jogador experiente. Era melhor botar o Caio Jorge lá, o menino que estava crescendo, 17 anos. Só 17? Mas o Santos também teve muita gente com 17 que deu certo. E outra, pior do que o cara fez, não ia fazer. O Uribe não jogou um jogo. Aí trazem Brian Ruiz. Eu avisei do Uribe, hein? É muito fraco, né?
Nossa, muito fraco. Mais fraco que sopa de pensão. Olha, eu, com esse físico, sou capaz de jogar melhor que ele. Mas essa situação do Santos preocupa. Já que você ficou falando do Corinthians, você viu que o Jô se apresentou, né? Videoconferência. A volta do Jô pela terceira vez. Jô, 33 anos de idade, a grande esperança do Corinthians aí. Corinthians que conseguiu pagar o Bruno Mendes, né? Estava com risco de ser punido pela FIFA, conseguiu se livrar dessa situação. A segunda parcela, falta a terceira, né? Cara, mas já não vai ser punido agora. Você quer tudo de uma vez? Tá, não vai ser punido agora. Não Mas vai. você sabe que no Corinthians tudo acontece. O Corinthians é aquele clube que, quando você acha que a panela está fria, não põe a mão não, porque ela está quente. Além do André o teste do André ser positivo para a Covid, o Jusilei entrou na justiça, todo mundo já sabe, estão devendo salário, 13º, está devendo fundo de garantia, o Jusilei está brigando na justiça, vai levar. O J. Malucelli, que é tão amigo de tanta gente, aí o J. Malucelli também está cobrando a negociação do Jusilei, porque 50% dos direitos do Jusilei era do J. Malucelli quando ele foi negociado para a Rússia, e a coisa continua pegando fogo no Corinthians, apesar do Corinthians conseguir se livrar, por exemplo, da parcela do Bruno Mendes. Esse Corinthians não esfria nunca, Quartarolo. Mas aí que tá, né? O Corinthians fez mal negócios aí, e na hora de negociar jogador também esqueceu de pagar o jogador. Tem muito problema. Daí o Paulo André foi à justiça, ganhou. O Jusilei vai ganhar. Esqueceu de pagar. É sacanagem, né, Quartarolo? Não, entre aspas. Né? Deixou de pagar. Esqueceu de pagar. Esqueceu de pagar. Não paga. Esqueci. Aí tá aqui o dinheiro. Já resolve. Não, mas agora esse negócio de não pagou, ele fala, esqueci. Aí paga na hora. Aí o cara fala assim, nossa, tinha que pagar? Pô, você nunca lembrou, em cima da pinta, você não lembrou, putz, ontem venceu a conta de luz? E vai lá e paga, aí, né? O que você faz? Vai lá e paga. Aí você esqueceu de pagar. Agora, não pagar é outra coisa. Não, mas lá esquecer é metáfora, né? É eufemismo. Não esqueceu, é claro. Deixou de pagar. Agora, você lembra do Mena, que jogou no Santos, né? O lateral esquerdo, que depois jogou no Cruzeiro, chileno. Sim. O Mena tinha um contrato na carteira que era bem baixinho e ganhava o grosso por fora dando nota, que era o chamado direito de imagem, que os clubes fazem isso, você sabe. O chamado PURFA. O PURFA. Pessoa jurídica, PJ. Isso. Aí, conheço um amigo meu aí que foi até na justiça por causa disso. E ganhou. Aí... a testemunha ajudou, né? A testemunha foi lá. Aí o Mena era um cara muito introvertido. Ele chegou no Santos, ele não falava com ninguém. Aí venceu o primeiro mês, venceu o segundo mês, venceu o terceiro mês. No quarto mês, ele falou assim: não recebi o pagamento. Aí os caras falaram: mas você deu a nota? Não. Bom, ele não deu a nota, o Santos também não cobrou a nota dele, e tá tudo certo. Aí tiveram que fazer uma recontagem, dar novas notas. Então, sabe, aí que tá. Se eu estou devendo para você, eu falo, Seródio, você não me mandou a nota ainda para te pagar. Agora, se eu estou querendo levar vantagem, eu não aviso. E vai. Aí, na hora do jogador ser negociado, no caso de Jusilei, não sei se foi isso que aconteceu. Mas imagina, Jusilei, você vai sair, você vai ganhar um dinheirão, fica tranquilo. E não acertou com o cara. Aí o cara olhou lá e falou assim, poxa, mas está faltando alguma coisa. Porque o cara acha... O que o Corinthians propôs para ele, Quartarolo, vamos fazer o seguinte, você vai ganhar uma grana enorme aí, o que eu estou te devendo, esquecemos, ok? Aí o Jusilei falou, peraí, não, aquilo que você está me devendo, eu já trabalhei. Claro, não tem, claro. Ninguém esqueceu nada. Já ganhei, só você que não me pagou. Não, é até um direito o cara fazer essa proposta. Fala, poxa, você vai ganhar um dinheirão, nós estamos aqui apertados, vamos esquecer aquela dívida, ou então vamos dividir. Ok, é proposta, mas o cara não pode impor e deixar de pagar. E agora vai pagar, não é o dobro, vai pagar triplo, quádruplo, vai pagar muito mais. E vai ter que pagar. E vai acabar tendo aquele acordo, né, que tem que pagar. Mas tem muita gente que faz acordo e esquece de pagar também. É complicado, viu, Seródio?
Futebol. Quando o cara é um manager, aí, por falar em manager, você viu que o professor tirou a vesícula, né? Tirou a vesícula, A vesícula estava te apanhando, ele estava no meio campo errado, tá certo? Agora estou desvesiculado. Agora estou mais leve, Seródio. Eu adoro o Vanderlei. Para o Vanderlei, mandei uma mensagem para ele. Um ele não me ama mais, ele não é nosso amigo mais, mas ele esqueceu de nós. Ele esqueceu de nós. Agora nós somos pobres. E agora você sabe que ele é como que chama aqueles caras da internet? Youtuber. Não é youtuber, é aquele que... Influencer. Ele é influencer. Então ele vai fazer uma cirurgia, ele já coloca o nome de toda a equipe para ver se ganha um desconto. Você acha que eu não sei como que ele funciona? Celódio, mais de 1 milhão de postagens. Eu quero avisar que eu conversei com o doutor Fulano resolveu que vamos ter que fazer uma cirurgia, o hospital chama tal, vamos participar, Fulano, Beltrano. Eu falei, cara, já ganhou um desconto, hein? Faz parte. Se é um amigo nosso, filma e vende a vesícula. É verdade. Tem um amigo Agora, nosso que vende a vesícula. Eu até peguei os nomes aqui, porque você sabe que o Palmeiras não contratou ninguém nesse período de pandemia, aliás, que eu acho que está certo. E aí o Palmeiras se livrou do problema com o Angulo lá, que estava sendo processado. Está tudo acertado com o Evergard. Esse Angulo aí, o Seródio, me permita. É um Bruno Mendes do Palmeiras, porque o Bruno Mendes, todo mundo fala, nossa, mas tem um zagueiro no Corinthians. Ele nunca joga. E no Palmeiras tem um rapaz lá, um tal de Angulo, mas joga... Mas cadê o Angulo? Essa eu não engulo, porque pelo amor de Deus... Eu tinha batido asas. Mas aí eu separei aqui uns filé de borboleta para você. Tá bom, vamos nessa. Então tá lá na lista dos filé de borboleta do professor Luxemburgo, no Palmeiras. Gabriel Silva, atacante, 18 anos. Fabrício, atacante, 18 anos. Gustavo Garcia, esse é lateral direito, foi campeão mundial sub-17, ele fez um gol contra o São Paulo numa preliminar, virou o ídolo. Esse também tá. Henry, zagueiro, 18 anos, o parceiro dele também, Renan, zagueiro, 18. Todos esses jogadores são os novos filés de borboleta do professor Luxemburgo para a volta do Palmeiras, tá bom? Vai treinar com o time profissional, né? São as soluções. Se você reclama do São Paulo que só quer contratar jogador conhecido, professor, nessa nova fase, tá? Só pega filezinho, entendeu? Mas a base do Palmeiras tem tentado trabalhar bem, tem tentado revelar jogadores, tem conseguido. A verdade é que o Palmeiras está mudando a sua tradição, que nunca foi de revelar jogador, sempre contratou os grandes jogadores, os grandes ídolos. Esses jogadores aí, alguns, a gente sempre ouve falar muito bem. O último que a gente falava, que eu ouvia falar muito, era o Gabriel Jesus. E parece que deu certo. É um grande jogador, realmente. Jogador não é importante. Não é crítica, é só um lembrete. Da base do Palmeiras vieram Amaral, volante, Wagner Love, centroavante, e Gabriel Jesus. Então, antes do Gabriel Jesus, o último tinha sido o Wagner Love e o Caçapa, né? O Gerson Caçapa, Amaral, mas jogador assim para despontar era o Wagner Love. Goleiros eles fizeram muitos, agora não fazem mais. Isso, Marcos, Sérgio, Veloso, grande, o Zete, né? Foi formado lá também. Agora, jogadores de linha, o Palmeiras realmente não fazia. Agora, o Gabriel Jesus era muito comentado mesmo na base, todo mundo queria vê-lo jogar. Quando ele entrou, ele jogou bem, foi campeão pelo Palmeiras. É um jogador hoje que eu diria que ele é um vencedor na Europa. É um jogador que agora que muito. Se contundir o titular, ele vai ser vencedor mesmo. O Agüero, né? Infelizmente. Mas o Agüero lá é um deus, né? É difícil tirar a posição do Agüero. Mas uma hora ele vai ter que sair, que ele é muito mais velho que o Gabriel Jesus. Ele é um deus porque o artilheiro histórico do Manchester City, que é um time novo, recém, não é um time antigo, ele vive uma situação parecida com a do Cavani no Paris Saint-Germain. Só que o Cavani ficou magoado e chutou o balde. O Agüero não deve chutar balde, não. Até porque está com a perna contundida, vai esperar um pouquinho para chutar o balde. É melhor não chutar o balde agora, não. Senão vai contundir.
Mas, boa sorte para os garotos aí, o Pô fechou, tá, viu? O Vanderlei sempre foi um cara que soube lançar jogador jovem, viu? Sim. Soube melhorar jogador. Porque tem técnico que prefere o jogador formado. Já falei aqui do Sampaoli e é verdade. A maioria. Tipo de técnico não deixa a base crescer, não deixa o jovem jogador aparecer, né? Infelizmente. Eu não vou nem falar do assunto envolvendo o Dudu, que eu acho que em briga de marido e mulher não se bota a colher, tá bom? Mas não pode fazer propaganda. Não vou falar nada desse assunto, eu não sou, como chama aquele, o Leão Lobo. Não vou falar nada, tá bom? Você não está no fofocalizando, faça o favor. Não estou, não vou falar desse assunto, tá bom? Não devemos, não devemos. Mas agora, você viu a imagem? Eu vi. Mas não vamos falar disso, tá? Não. Agora, vem cá, outro dia eu falei lá na Fox, causou até uma certa estranheza, né? Porque o Daverson tá dispensado do Getafe, deve ficar na Europa, e daí começou, sabe o que acontece? O Daverson é meio espiruqueta, é fio desencapado, é fio desencapado, porque ele arranja confusão. Aí o idiota que tá aqui, que sou eu, falou assim, mas ele não bate na mulher, como um ídolo por aí. Fica quieto, vai. Porque, na verdade... Para de provocar, porque a moça também é influência, tá? É verdade. Então... O Daverson é um jogador guardadas as devidas proporções, futebolisticamente e como gente. Eu não conheço o Daverson pessoalmente. Mas me parece aquele cara legal, aquele molecão, um Diney da vida. Ele não faz... da vida. Isso, ele não faz mal para as pessoas, pelo menos parece que vive muito bem, é um cara legal em casa, sabe? Então, tem muito baixinho aí que é enrustido, viu, Seródio? Esse, pelo menos o Daverson, acho que bate pênalti, né? Bate pênalti. Espiruqueta. O maluco bate pênalti, não tem erro. Aí vamos para o São Paulo, Quartarão. Porque eu estava vendo aqui, você sabe que o Leco, agora ele vai deixar a presidência do São Paulo, mas o Leco anunciou aos quatro ventos que a única solução é vender tudo. Vamos vender tudo. E aí, um louco fez as contas, disse que Igor Gomes, Lisiero e Walsh juntos renderiam ao São Paulo 150 milhões de euros. Pagou a dívida. O que daria 897 milhões de reais pelos números de hoje. Bom, primeiro, que o São Paulo conseguir isso daí é só nas multas, tá? Se o São Paulo conseguir vender qualquer um desses jogadores, na média desse valor, o São Paulo merece um prêmio. Lembrando que os últimos jogadores negociados do Brasil para a Europa nunca ultrapassaram a faixa de 20 milhões de euros, ok? Então, se vender por essa média, 50 milhões cada um, eu acho que é um prêmio. O Rodrigo, 45, o Vinícius Júnior, 45. Esses são as únicas exceções. Ninguém passa disso. O Arthur foi para o Barcelona por 30 milhões de euros. Mas isso foi lá atrás. Eu estou falando no momento. No momento, não passa agora de 20 milhões. Agora eu acho mais difícil, mas tem uma coisa. O São Paulo que vem tendo muitos problemas no campo e administrativamente nos últimos anos, a gente sempre reconheceu que o São Paulo sempre vendeu muito bem. O São Paulo sabe fazer bons negócios, Quartarão? Não, o São Paulo vende bem. Eu quero saber se faz bons negócios. Faz bons negócios. Por exemplo, eu acho o Daniel Alves um cara muito bom, acima da média. É o melhor jogador da posição no mundo. Só que o acordo que fizeram não foi muito fácil de executar. Não. Que posição que ele é? Lateral ou lateral direito. Lateral direito. Lá ele é lateral. Quando joga aqui, ele é meia. Ele é volante. Mas o São Paulo sempre vendeu bem, né? A única escorregada que eu acho que o São Paulo deu nos últimos tempos foi o Éder Militão. E quem ganhou dinheiro foi o Porto de Portugal, que vendeu por 50 milhões e pagou 9 milhões e meio, 10 milhões para o São Paulo. Mas, na verdade, foi um grande negócio para o time português. Em apenas 6 meses, ele passou a valer 4 vezes mais ou 5 vezes mais, né? Agora, o São Paulo sempre vendeu bem. E esses garotos aí têm mercado. E o Lisiero já teve um cara lá do Barcelona aqui em São Paulo para resolver a questão. Ele já tem passaporte europeu para ir embora. O Igor Gomes está procurando o passaporte europeu. E o Walsh, desses 3 tentadores jogadores para o mercado europeu, é aquele que se contundiu e que o Bragantino estava contratando
para transferir para o Leipzig em curto espaço de tempo. Vamos ver se consegue vender. São Paulo, que além de resolver o problema do Daniel Alves, que fizeram um acordo que não vai ter jeito de cumprir, o São Paulo tem a eleição já marcada, estão tentando fazer aí uma convenção da oposição, e aí eu levei um susto. O Casares, que você conhece, eu também conheço, ele é o candidato da situação. Mas Júlio ele Casares. Levantou... Ele falou, Júlio Casares, ele falou, não. Situação, não. Porque, afinal de contas, na oposição, todo mundo era da situação. Então, eu não sou da situação. Puxa, mas ninguém quer ficar do lado do Leco na fotografia, Cortadão? É final de mandato, né? Cafezinho frio, amigo. O que é? Rapaz. O Leco não pode ser influencer. Não pode. Embora ele tenha influenciado muita coisa no São Paulo. Aí ele tentou fazer as coisas, mas São Paulo vive um problema muito grande, um problema grave, inclusive de dirigentes, já teve grandes dirigentes do passado. Ele tentou fazer algumas coisas, por exemplo, contratar o Raí, o Lugano, depois também o Ricardo Rocha para ser dirigente. A imprensa adora falar que jogador tem que tomar conta do futebol. Não estou nem dizendo que o Raí não tem que ficar lá. Mas nem todo mundo tem capacidade administrativa, tem competência para isso, para lidar com conhecimento, tem. Exatamente, então não é por aí. O cara tem que ser ensinado para chegar lá. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Edu Gaspar. O Edu Gaspar não chegou lá, tá aqui, sentei da pasta que eu resolvo. Não, ele foi indo, aprendendo no dia a dia, até que teve uma capacidade de poder começar a administrar coisas. Fez com o Alessandro isso, ele pôs o Alessandro junto com ele, para o Alessandro também ir acompanhando, e as coisas, fez cursos, sabia, tinha contatos, ok, Cotalone? Porque essa função do diretor de futebol, o cara que não tem contato morre, já pensou? Eu preciso para um jogador do América de São José do Rio Preto, vou procurar na lista telefônica, não vai achar. O cara precisa ter contato, precisa saber, ser do meio. O cara que cai de paraquedas se perde, cara. E o Raí, qual era o contato que tinha? O primo dele lá, o tio dele lá, né? Que trabalhou no São Paulo, trabalhou no Santos. Esse era o contato dele. É muito pouco. Por isso que não andou. O Raí é má pessoa? De jeito nenhum. O Raí é um ídolo do São Paulo? Lógico que é. O Raí pode um dia ser alguma coisa nessa área? Pode, mas tem que se preparar antes. Não vai cair do céu. Porque se esse negócio de cair do céu, acontece isso. Aparece um carneiro que estava pulando cerca e cai no colo. Né? Foi o Lugano, né? Foi o Lugano, estou dando um exemplo. E são riscos que no futebol você não pode ficar sujeito a isso. Seródio, é a confusão que se faz entre o ídolo e o profissional. O cara foi um ídolo, foi um grande profissional, um grande jogador no campo, com a camisa 10 do São Paulo. Isso não quer dizer que ele vá ser também um grande dirigente de futebol. Ele precisa fazer todos esses estudos, tem que trabalhar muito, tem que aprender muito para trabalhar fora do gramado. E muitos até se dão muito bem, outros não. Eu acho que o Raí tem inteligência suficiente para aprender, ele é um jogador que conhece a Europa, trabalhou em grandes times, é vencedor, então tudo bem. O Lugano, por exemplo, tem muita ligação com o São Paulo, mas eu não vejo por que também o Lugano está lá. Aí o Ricardo Rocha percebeu logo que não era dele e voltou a ser comentarista. É um ex-jogador. E outro, o Ricardo Rocha no São Paulo não tem toda essa identidade, né? Outros jogadores têm mais que ele. Mas, de qualquer maneira, foi um jogador importante. Mas, de qualquer maneira, também, boa sorte ao São Paulo nesse ano. A promessa do Casares é trazer o Muricy Ramalho para trabalhar no setor, tá? Como coordenador, né? Como diretor. Como coordenador, Eu duvido que o Muricy aceite. Eu vou te contar uma historinha aqui, até para encerrar. Quartarolo, da época que estava como que fica a seleção, o Tite estava sendo convidado, sondado, ainda não tinha uma solução. Você vai lembrar da história, surgiu um papo de que poderiam colocar 2, 3 treinadores juntos para comandar a seleção brasileira. E esse assunto, dentro do Parque no CT do Corinthians, lógico que vingou. E o Tite chamou todo mundo conversando ali e falou: você quer saber? Você cara um louco. Já pensou, eu, Muricy, não sei mais quem aí que era apontado na época, tentando comandar o time? Não dá para dividir, colocar 3 leões e um bife.
Eu acho que ele está certo. Você colocar um cara como Muricy Ramalho para comandar o departamento de futebol do São Paulo, ele vai ter uma experiência e um conhecimento que sempre vai colocar pressão em cima do treinador do momento. Não dá para comparar o Muricy com qualquer outro treinador dentro do São Paulo. É como se o Tele, na época do Tele, em relação ao próprio Muricy, era uma coisa injusta. Concorda comigo ou você acha que eu estou falando asneira? Não, e outra, primeiro que o comando não pode ser dividido. O cara tem que saber quem comanda, porque se começar a dividir o comando, já começa a haver problema. Então, eu não concordo com esse negócio, vamos ter 3, 4 treinadores, fazer uma equipe, isso é bobagem. Tem que ter um cara que comanda e os outros são subalternos e subalternos que vão ajudar. Não tem nada, e alguns até atrapalham. No São Paulo, o Muricy Ramalho, por exemplo, qualquer treinador que lá estivesse, na primeira derrota, a torcida gritaria pelo Muricy no banco. Você tem razão. Sim. Isso é muito problemático. O Wagner Mancini, que não é um treinador do nível do Muricy, já teve problema. Né? Quando passou a ser coordenador, ele era técnico, aí ele assumiu o time. Aí o time começou a andar, daí chegou o Cuca. Quando ele saiu, o time, teoricamente, tinha melhorado. Aí a torcida ficava gritando pelo Wagner Mancini para voltar, pressionou o Cuca. Quer dizer, não foi legal. Não foi. Tanto é que o próprio Wagner Mancini chegou à conclusão que ele deveria voltar para o banco para ser técnico em outro time. Saiu. Porque senão seria realmente uma pressão indevida até sobre o Cuca, e o trabalho do Cuca começou a ser chamuscado ali, nessa sua volta a São Paulo. Então, eu não acho interessante, não, mas eu acho que o Muricy não vai aceitar, não só por causa de tudo isso, mas por causa da saúde dele. Ele está bem lá na Globo, é um comentarista que ganha um dinheiro legal, não precisa mais de grana, está tranquilo, e agora ele chegou à conclusão que ele tem que cuidar da saúde dele. A diverticulite dele é um assunto muito grave. Eu tive diverticulite, mas num negocinho muito localizado. Ele não, ele tem praticamente o intestino todo, então é muito complicado. Então tem que tomar cuidados nas suas refeições, nas suas alimentações, inclusive na vida, no dia a dia. Então, para que ele vai se expor? E quando você fica muito estressado e pressionado, aí você sofre na parte em que você é mais fraco fisicamente, onde o corpo já está doente. Ele teve muitos problemas. Então, ele não quer mais saber disso. Ele já é um homem realizado, não precisa. Acho que o São Paulo convidar o Muricy até não seria justo. Dá uma placa para o Muricy, agradecemos, vai lá, faz uma palestra de vez em quando e está tudo certo. Acho que o Muricy faz parte da história do São Paulo, merecia algo diferenciado. Não vai dar cruz para ele carregar, porque não é legal. Não é legal não, nem para o Muricy, não é legal para a instituição, e muito menos para o coitado que tiver com um bumbum na janela comandando o time. Quartarolo, um beijo para você, um beijo para os nossos companheiros, parabéns ao Liverpool, campeão depois de 30 anos na Premier League. Por que não contratam esse tal do Jürgen Klopp? Se trouxeram o Jesus... Aí, mas esse técnico aí também só dá certo no Liverpool. Deixa lá. Mas ele sabe dançar. Dá um recado para todo mundo aí, Quartarolo. Um abraço, pessoal da AltV, mais uma vez, Futebol em Rede com você. Venha para a rede, você também, aqui na AltV, toda terça e sexta-feira estamos com você e temos também sempre um programa especial com um entrevistado de muita categoria e vai ter um bom aí, vem um meia bom aí. Eu e o Seródio vamos entrevistá-lo nas próximas horas. Um abraço, Seródio, um abraço ao nosso grande Sérgio Oliveira, ao Fred Batalha, ao Frederico Batalha, aos nossos internautas, enfim, estamos aí nas redes sociais, as quais o senhor anunciará agora na despedida. É isso, lembrando que agora entrou no nosso time uma mulher, a Mônica Basile, que está ajudando a gente também nas redes sociais. Se você quiser e deve, acompanhe a gente no nosso site www.futebolemrede.com.br. Você vai encontrar a gente também no Spotify, é só procurar o programa Futebol em Rede no Spotify. Aí você pode escutar o programa no banheiro, no motel, dirigindo. Mas por que não? É que nem rádio, você vai lá e coloca lá o Spotify e vai acompanhando o que a gente vai comentando aqui. E também temos o YouTube. No YouTube você encontra os nossos programas, os nossos entrevistados, tem uma série de coisas legais lá. youtube.com/futebol em rede, é só você se inscrever e isso fará um bem danado pra gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Quartarolo! Tchau, Seródio. Venha pra rede você também.
Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.